Pronto, agora deu certo, consegui gravar. Agora foi. Pronto, bom dia então. Agora sim a gente começa gravando. Muito bom dia. A gente está já finalizando os nossos encontros do Beta e hoje é a Renata e a Camila que vão apresentar. Hoje a gente está com o quórum um pouco mais baixo. Vamos ver como é que as discussões vão rolar. E no final a gente fala sobre os resumos, tá? Que é importante vocês participarem, como a gente estava falando. Tá? Então, tudo com vocês. Hoje, 20 de agosto. Pode retomar, Renata. Bem-vinda. Então tá, obrigada. Pessoal, hoje então eu vou representar também a Bianca e a Flávia, que não puderam estar aqui, mas nós trocamos ideias sobre o capítulo, então foi uma construção de nós três que eu vim trazer. Eu peço desculpa a desejar, porque esse clima não tem organismo que resista, então tô meio foi. Mas enfim, então nesse capítulo, o autor ele tenta explicar, através de vários exemplos, que as revoluções proporcionam um olhar sobre objetos familiares, sobre objetos já conhecidos, a partir de uma luz diferente. O que faz com que, então, esses objetos familiares agreguem-se objetos desconhecidos. Ao longo da minha fala, eu vou citar alguns exemplos que o autor trouxe, que fica mais claro, então, de entender essa proposição dele. Segundo o autor, então, as mudanças de paradigma fazem com que os cientistas vejam o mundo de uma forma diferente, uma vez que o acesso a esse mundo, enquanto objeto de pesquisa, se dá justamente através dessas movimentações e reações em relação ao ver e o fazer. Então, os cientistas, assim, guiados por um novo paradigma, eles adotam novos instrumentos. Então, eles são os olhares deles são orientados em novas direções. Ele coloca que, analisando essa estrutura, essas mudanças, esses fenômenos, enfim, não vai sair. Analisando esses ciclos, um historiador da ciência ele poderia concluir que quando mudam os paradigmas, o próprio mundo muda. Mas não é exatamente assim. O autor coloca que não é exatamente isso que acontece. Embora as mudanças de paradigma realmente levem os cientistas a ver o mundo de uma maneira diferente. Isso reflete na ação também, nas próprias experiências. As revoluções científicas, então, demonstram que o mundo ele não está fixado de uma vez por todas. Assim. Antes de uma revolução, o mundo é determinado de uma forma, e como o autor coloca, pelo meio ambiente e pela tradição específica de ciência natural, no qual aquele estudante, aquele cientista foi treinado. Então, ele tem um olhar treinado a partir de toda a vivência que ele teve até ali. Isso que vai levar ele a ter determinadas conclusões. Então, toda essa vivência vem a partir de certos paradigmas, né? E são justamente as revoluções científicas, então, que colocam em xeque essas percepções, né? Que colocam os cientistas inconformados acerca do seu entorno. O autor explica, então, que paradigma é necessário, algo semelhante do que se entende como paradigma, é necessário para que tenha uma percepção. A gente parte de um paradigma, de um conceito pré-formado para chegar a uma conclusão, para ter uma percepção sobre um objeto estudado. Isso porque as percepções são modificadas e transformadas de acordo com o paradigma que utilizamos. Então, nas ciências, as alterações perceptivas acompanham essa mudança de paradigma. A gente não pode esperar que os cientistas eles percebam que isso acontece, que foi, na verdade, uma mudança de paradigma. Como é muito sutil, ele cita vários exemplos aqui da astronomia, da física, porque nesses experimentos tem muitos relatos em relação, né, a essa percepção, a conceitos que foram se alterando através do tempo, né, ao longo do tempo. Ele cita aqui como exemplo um cientista convertido ao copernicismo, por exemplo, que ele não vai dizer, a partir da observação dele, quando ele percebe que estava enganado, por exemplo,
que ao olhar para a Lua, ele via um planeta, agora ele não vai dizer assim, agora, onde eu vi a Lua, agora eu vejo, onde eu vi um planeta, agora eu vejo um satélite. Ele vai dizer que antes ele acreditava que a Lua fosse um planeta, mas ele estava enganado. É nesse detalhe que a gente pode perceber uma mudança de paradigma, que nem o cientista naquele momento estava percebendo. Outro exemplo que ele cita aqui, que eu acho que é bem interessante para elucidar essa questão, é o descobrimento, né, de Urano como planeta. Ele cita que 17 anos antes, pelo menos 17 anos antes, Urano teria sido visto várias vezes por vários cientistas diferentes, por vários cientistas renomados, mas eles explicavam aquele astro, né, como uma estrela. Eles não conseguiam enxergar Urano como um planeta. Então, 12 anos depois, o Herschel, ele fez ele aperfeiçoou um telescópio que ele tinha e ele conseguiu ver pela primeira vez esse mesmo objeto de uma maneira diferente. A partir desse momento que ele percebeu um tamanho aparente de disco, que ele diz aqui, que era incomum para estrelas. Esse exame revelou que Urano se movimentava entre estrelas. Então, ele não poderia ser uma estrela. Então, o Herschel, dentro do conhecimento que ele poderia ter naquele momento, da percepção que ele tinha, dos paradigmas que ele já tinha, ele revelou que ele tinha visto um novo cometa. Então, posteriormente, esse exame acabou do movimento de Urano entre as estrelas, que pode ser possível perceber que, na verdade, não se encaixava nem no que se entendia por estrela, nem no que se entendia por cometa. Então, que era nem pelo que se entendia como cometa, como estrela, no paradigma vigente até então. Então, foi a partir dessa alteração da visão sobre Urano que eles conseguiram determinar novos conceitos para planeta, para encaixar Urano, para conseguir definir Urano como um planeta, já que ele não era nem uma estrela, nem um cometa. Mas o que é curioso? A partir dessa alteração da visão sobre Urano, outros cientistas começaram a descobrir vários outros planetas e asteroides, mas não foram os instrumentos que mudaram, não foi o uso desse telescópio aperfeiçoado, com os mesmos objetos, com os mesmos instrumentos, essa palavra, com os mesmos instrumentos, eles conseguiram ver a partir de um paradigma, de uma mudança de paradigma, que poderia ser aqueles astros que eles estavam vendo, poderia não ser uma estrela, eles conseguiram identificar vários outros cometas. Então, houve uma alteração de visão proporcionada pela mudança do paradigma. Não sei se deu para entender. Eu fico meio nervosa e começo a me perder no exemplo. Mas então, um cientista conseguiu ver Urano de uma maneira diferente. Os outros cientistas, pelos mesmos experimentos que eles faziam antes, pelos mesmos instrumentos, eles conseguiram ver, a partir dessa abertura, né, do paradigma, do que vinha sendo visto, eles conseguiram perceber aquelas mesmas coisas de maneiras diferentes. Então, a partir de muitos outros exemplos, ele cita também, no texto, ele questiona se são, de fato, coisas diferentes que foram vistas. Não é bem assim, né? Muitos dizem que o que muda o paradigma é apenas a interpretação. Aí ele entra nessa questão, se foi a interpretação dos cientistas que mudou, já que as observações seriam elas fixadas de uma vez por todas pela natureza e pelo ambiente ao redor dos cientistas. No entanto, o que o Kuhn busca demonstrar é que as pesquisas que se desenvolvem nos setores da filosofia, da psicologia e da linguística
convergem todas para a sugestão de que o paradigma tradicional é que está de algum modo equivocado. Chega um ponto em que o cientista percebe que aquele paradigma que está posto entra em crise. Então, não encaixa mais na realidade que ele está conseguindo visualizar. Então, o autor propõe um olhar para esse paradigma. Assim. Ele afirma que o que ocorre durante uma revolução científica não pode ser totalmente redutível a uma reinterpretação dos dados. Não é exatamente isso que acontece, já que os dados não são inequivocamente estáveis, as experiências, se forem repetidas, os dados podem, né, gerar dados diferentes, ao mesmo tempo que, a partir do histórico, da bagagem, como eu digo, a partir do histórico que aquele cientista tem, da vivência, dos estudos, do que ele aprendeu até ali, ele vai ter uma visão diferente sobre o que ele está observando. E uma vez que o cientista ele abraça um novo paradigma, é como se ele usasse lentes inversoras. Aí ele cita o exemplo que ele já trouxe no livro, das lentes que colocando as lentes, veríamos o mundo de cabeça para baixo, né? E que ao longo daquela experiência passaria aquele ser o novo normal, né? Nós nos adaptaríamos e veríamos aquilo como o novo normal. Então, embora essas lentes, o novo normal, nos levaria a ter conclusões e análises, visões diferentes sobre um mesmo objeto familiar. Então, a ciência pós-revolucionária, ela invariavelmente inclui muitas das mesmas percepções realizadas com os mesmos instrumentos, descritas nos mesmos termos empregados pela sua predecessora pré-revolucionária. Se alguma mudança ocorre com essas manipulações duradouras, ela deve estar nas suas relações com o paradigma, nos resultados concretos. Aí, por fim, ele traz um exemplo muito interessante, que é o que ele cita como sendo o exemplo mais completo da revolução científica, que foi quando John Dalton ele conseguiu, ele levou finalmente, né, a conclusão da teoria atômica da química e dos tamanhos e pesos das partículas elementares. Isso foi uma revolução tão grande na química que os mesmos experimentos feitos a partir desse novo paradigma de que existem elementos, partículas elementares que têm peso, que têm medidas diferentes, levou as mesmas experiências a alcançarem resultados diferentes, porque a visão daquele cientista que estava fazendo aquele experimento tinha mudado. Então, aqui, por fim, ele coloca que mesmo com a aceitação dessa nova teoria, desse novo paradigma, ainda é necessário forçar a natureza a conformar-se com ela. Ele explica isso a partir do exemplo do Dalton, por exemplo, que como aquelas partículas não eram consideradas com peso, com massa, os experimentos não chegavam, o cientista partia do pressuposto, do paradigma, de que não tinham aquela massa, de que não tinha aquele peso. Então, o resultado não chegava a confirmar a teoria, a confirmar esse novo paradigma. A partir do momento que o cientista absorvia essa nova teoria, ele via os resultados de maneira diferente, e aí se chegava no resultado que confirmava o novo paradigma. Então, por isso, por último, ele encerra com esse exemplo do Dalton, né, da teoria da química, que ele revolucionou a química, e tudo a partir, todas as teorias, os novos paradigmas da química foram alterados a partir dessa nova concepção. E, inclusive, o que nós podemos... Aquela reflexão que ele trouxe sobre ser uma nova visão sobre os mesmos dados, aqui que ele coloca em xeque, porque, na verdade, os próprios dados mudaram. A partir do paradigma do cientista ter se alterado,
a própria geração de dados, os dados que ele alcança com a mesma experiência, com os mesmos instrumentos mudaram. Então, por fim, então, ele encerra colocando que no último dos sentidos, após uma revolução, o mundo não está diferente, mas os cientistas trabalham em um mundo diferente. Aí, então, encerrada esse estudo sobre, né, as mudanças de paradigma, fiquei pensando se nós poderíamos trazer algum exemplo, alguma aplicação disso para o direito, né? E acho que em muitos momentos isso aconteceu, né? Os próprios direitos fundamentais, a cada revolução, a cada geração dos direitos fundamentais, né? Nós vimos a mudança de visão alterar profundamente a análise sobre algum direito, sobre alguma relação, sobre algum fenômeno. O que vocês acham? Joia, Renata, boa tua exposição. Eu vou sugerir que a gente aproveite e dê sequência à exposição, a Camila fale, e aí depois a gente discute, pode ser assim? Claro, com certeza. Então, vamos lá. Vamos dar sequência, porque aí pega, deixa eu só ver aqui. Tu estava falando do capítulo 9, as revoluções como mudança de concepção de mundo. Isso. E a Camila vai, na sequência, falar sobre a invisibilidade das revoluções. Tá? Porque a gente vai discutir daqui a pouquinho, vamos deixar a Camila falar. Diga lá, Camila. Bom dia, frio dia, gente, tudo bom? Eu vou apresentar o capítulo 10, ele é em parceria com a Silvânia, mas ela não vai conseguir participar hoje, mas a gente trocou umas ideias. Então, a gente está vindo do capítulo 9, que a Renata muito bem apresentou, sobre uma questão de sutilezas da pesquisa, do pesquisador e da necessidade de paradigmas, né? A gente entra agora no capítulo 10, que é a invisibilidade das revoluções. Primeiro momento, para Thomas Kuhn, as revoluções, em grande parte, elas são invisíveis, e é isso que a gente vai discutir agora. Mas antes disso, ele parte para uma ideia e uma necessidade de reforçar sobre a existência e a natureza das revoluções. Ele traz algumas exemplificações, e eu achei muito importante retornar uma coisa que a gente já estava falando aqui sobre os manuais. Ele faz uma grande abordagem sobre a questão dos manuais para destacar sobre a existência e sobre a necessidade das revoluções científicas e dos paradigmas. Ele traz algumas características, e eu pensei em falar sobre duas. A questão da temporalidade dos manuais e deles serem um pouquinho enganadores, né? Ele traz a questão de temporalidade porque eles suprem uma demanda de um determinado período histórico e de uma determinada estudo. Mas eles têm a necessidade de serem reescritos cada vez que aquelas antigas percepções e aqueles antigos paradigmas causam um certo conflito, onde surgem novas revoluções. Então, aqui ele já começa a destacar a existência de novas revoluções a partir do exemplo dos manuais. E ele fala que eles são um pouquinho enganadores. Ele fala que eles são enganadores porque ele traz muito uma abordagem de quem está por trás dos manuais e como eles são criados, como eles são pesquisados e construídos. Nesse sentido, eu não sei se eu coloco a minha visão sobre essa parte dos manuais foi um pouquinho pesada, um pouquinho negativa em cima disso, mas ele dá uma aliviada, dizendo que eles são ótimos didaticamente e eles cumprem uma demanda de respostas imediatas, mas que eles precisam ser analisados por outros olhos, eles precisam da questão das novas revoluções e dos novos paradigmas. Thomas Kuhn também traz alguns exemplos de química e física, que eu pensei em falar, mas a Renata já trouxe bastante coisa que eu ia falar também aqui, então eu deixei um pouquinho quieto. E ele também faz algumas abordagens que eu achei muito interessante, que ele já parte para o próximo capítulo do livro. Assim, eu achei o capítulo 10 muito uma ideia de reforçar o capítulo 9 e também trazer uma ideia para o próximo capítulo, que é a questão de a gente, às vezes, torna as revoluções um pouquinho invisíveis, a gente não consegue perceber ela, até porque, como ele fala no capítulo 9, elas são muito sutis, muito delicadas, muitas vezes. Mas elas existem. A gente precisa dar um destaque para essa existência e para essa nova criação de paradigmas, porque elas são necessárias. Mas ele traz a gente entende que elas existem, elas estão ali, elas são invisíveis,
mas e como é o progresso delas? Acho que isso eu vou deixar um gancho para o próximo capítulo, que ele traz bem a abordagem de como é o progresso das revoluções científicas e no cotidiano ele fala assim. Foi bem curtinho minha fala hoje, a gente tinha preparado uma coisinha bem simples hoje para falar mesmo. Obrigada, gente. Joia, Camila. Mais alguém vai apresentar hoje? Isso? Tá. Então, vamos fazer uma rodada de discussão e reflexão sobre isso. A gente vai ver que a gente está reforçando o que a gente já vinha discutindo, né? Esse é o objetivo da obra, que é uma obra, né, que faz uma revolução também. Ela é uma obra importante, e veja, ela não é recente, né? Ela é uma obra de 1962, tá? Então, até eu ia colocar aqui, deixa eu dar. Desliguei o microfone, eu ia mandar um enter aqui no chat, que a gente até pode conectar, né, já que a gente está aqui tentando fazer conexões com literatura também, né, com ensaio sobre a cegueira, a gente pode conectar com 1984, tá? Então, olha lá, vamos por partes, vamos ver o que eu anotei aqui, o que eu pontuei, que eu queria sublinhar da fala da Renata ali, né, e da fala da Camila, ou, pontualmente, do capítulo 9, que fala sobre como as revoluções, né, provocam, na ótica do autor, claro, para ser coerente com ele mesmo, né, mudanças na nossa visão de mundo, isso tem a ver com o papel do cientista, e como que essas revoluções, não raro, são invisíveis. Tá? Invisíveis porque, às vezes, elas também são, além de invisíveis, elas são silenciosas, tá? Ou seja, elas não anunciam. Um paradigma não diz que está sendo alterado. Às vezes, ele grita quando ele está sendo abandonado, morto. Né? Quando um paradigma dominante se vê sob risco, né, a gente tem daí movimentos para isso, né? Desde perspectivas totalitárias. O totalitarismo, ele sempre anuncia, ele é um grito, né, de que um paradigma está se esgotando, de que ele está morrendo, e aí ele precisa, né, gritar. Essa é uma leitura. Bom, então vamos lá. Essa é uma obra de 62, é uma obra que rompe, né, com uma sequência de compreensões teóricas sobre a ciência, tá? Olha só os exemplos, né? Camila falou, Renata também. É lá na física, na química, na astronomia, os astros, Plutão, né? A Lua, a estrela, mudou, não mudou, agora descobriu um planeta novo, não existia, será que ele foi criado, né? Não, sempre esteve lá. Tá? Sempre esteve lá, o que acontece é que a gente muda a nossa lente, puf, do nada, enxerga, né? Semana passada, na aula do mestrado, a gente tá semana passada, né? Foi nessa semana. A gente estava falando, né, de como que se dá esse processo, inclusive, nosso, neurológico de compreensão do mundo, né, de visão das coisas. A criança, quando ela está desenhando, né, ela desenha um corpo humano com palitos, né? Se vocês têm convívio, ela vai desenhar lá, né, a cabeça, um palito, duas pernas, tudo é palito, né? À medida que ela vai melhorando neurologicamente, inclusive, né, que ela vai compreendendo melhor o mundo, ela já começa a desenhar o corpo com um quadrado, né? Só que ela não desenha o pescoço. Quando ela desenha o rosto, ela não desenha a sobrancelha. Tá? É bem bobo isso que eu estou falando aqui, mas por quê? Porque ela não enxerga. Não é porque ela não sabe desenhar, ela não enxerga o pescoço. Ela não enxerga a sobrancelha. E para ela o desenho tá ok. Tá? Tanto que a gente nem deve alertar a criança, isso faz parte do processo cognitivo dela, né? Se a gente vai conversar com os entendedores. Deixa eu desligar que agora ficou quente aqui. Então, e assim também para nós, enquanto humanidade, né? As mudanças vão acontecendo e nem sempre a gente vai percebendo elas. Né? Então, quando o texto fala disso, quando o autor vai tratar disso, ele evidencia, né, de como nós, cientistas, nós pesquisadores, né, no direito a gente não gosta de se chamar de cientista, né? A gente chama de pesquisadores, mas é ciência, né? É um tipo de ciência, é uma ciência, né? Mas veja, retomando ali, os exemplos que ele trata, ele vai tratar só de exemplos lá da física e da química.
tá? E ele justamente faz isso para abandonar perspectivas racionalistas, tá? Em que eu conheço o mundo a partir da razão, ou seja, aquilo que eu enxergo do mundo é. E qualquer pessoa vai enxergar como eu enxergo, porque essa é a razão, né? Então, eu posso fazer dedução da realidade, né? Eu posso construir uma realidade a partir de uma perspectiva positivista. Traz para o direito. Isso significa que um texto de lei vai sempre dizer a mesma coisa, independentemente do contexto e independente de quem for o intérprete, numa perspectiva racionalista, positivista, tá? Ou então, aquilo que eu sinto, aquilo que eu experiencio da realidade é o que ela é, né? Se vocês pegarem, por exemplo, deixa eu conectar uma outra obra agora, tá? Não é o Thomas Kuhn. Se a gente pegar Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, tá? Ou Sabedoria Prática, da Bell Hooks, ela vai fazer uma crítica muito semelhante, tá? Ela vai dizer, né, do esgotamento da compreensão da realidade pela razão, assim como a insuficiência da realidade pela experiência. A vida não é como eu sinto que ela é. Assim como a vida também não é aquilo que eu acho que ela é. Tá? Ela precisa de uma relação dialética com o mundo. A Bell Hooks vai falar em Ensinando a Transgredir. Tá? Por isso que ela vai falar da importância de uma prática da teoria. E de uma teoria da prática. Aliás, esse texto dela seria um texto muito bom para a gente fazer outras reflexões, Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, e o Sabedoria Prática. Até a gente usou ele no mestrado, está por aqui em algum lugar. Ah, não, ficou lá na minha sala na universidade, que a gente está fazendo as aulas todas presenciais, né, então acabou levando os livros. E é um pouco do que está aqui no livro, só claro, ele vai fazer, ele é um físico, ele vai fazer essas discussões lá. Né? A Renata fez uma abordagem interessante, né, tentando aproximar do direito, e a Camila falou aí dos manuais, né. Então, no direito a gente também percebe isso, na medida em que a gente hoje reconhece direitos que outrora não reconhecia. Para a gente falar lá da teoria geracional dos direitos, que muitos contestam, né, a teoria geracional, ela não é uma teoria que se preste, teoria geracional não é uma teoria que se preste a explicar a historicidade dos direitos, porque ela sugere a ideia de que uma geração é superior à outra. Ai, não, gente, nada disso. Ela só mostra paradigmas de Estado diferente. Então, o que acontece? A primeira geração de direitos, ela é uma geração de direitos, quais são os direitos da primeira geração? Direitos eminentemente individuais. Foram aqueles construídos dentro de um paradigma de Estado liberal, individualista, de um Estado laissez-faire, um Estado que não intervinha na sociedade, um Estado que ficava lá, e, consequentemente, de um processo de uma jurisdição compatível com isso, ou seja, que não concretizava direitos, que limitava, né, uma posição passiva de aplicar a regra. Por isso que essa ideia, né, é a ideia de um juiz passivo, de um juiz boca da lei, la bouche de la loi. Porque esse tipo de direito é compatível com um tipo de Estado, um paradigma de Estado. Isso gradualmente vai sendo alterado. Se a gente aplicar as revoluções científicas para dentro do direito, elas também acontecem. Até que lá pelas tantas, a gente força, né, tensiona o Estado, e esse paradigma de Estado corrói, né, erode. E aí a gente vai ter um outro modelo de Estado, que é de um Estado socialista, socializado, um socialismo processual, para usar o Gerli Nunes, e aí a gente tem a segunda geração de direitos. Tem um textinho bem bom ali no nosso Drive, que é exatamente sobre isso, né? Sobre os desafios da ciência, os desafios dos novos direitos para a ciência jurídica, né?
que a gente fala sobre isso, né? Essa transição da primeira geração para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. É um texto do Alcebiades Júnior, né? Que vai conectar um pouco, por mais que Bob já esteja ultrapassado e deslocado no tempo, são textos importantes num determinado momento histórico, né? Que mostram como aquela leitura foi feita de geração de direitos. E aí a gente traz para a atualidade, né? Mas percebam que, estou fazendo a leitura aplicada aqui, perceba que, mesmo quando eu digo, essas revoluções, elas acontecem, e nós aqui estamos reconhecendo realmente, olha só, né, a gente não falava sobre determinados tipos do direito do trabalhador, né, e daqui a pouco, lá pelas tantas, a gente fala, né, a gente não remunerava, né, ou porque não enxergava que existia a hora do trabalhador à disposição, remunera-se isso, né? Para falar do docente, né? Há bem pouco tempo atrás, e ainda em alguns lugares, o docente recebe pelo tempo de aula dada. Ele não recebe para preparar aula, ele não recebe para corrigir prova, ele não recebe para estudar e se atualizar. Né? Na verdade, ele não recebe nem para os livros que ele precisa comprar para se atualizar. Né? Hoje, há um movimento já para que se remunere não só a hora aula, mas a hora atividade, né? No ambiente, e já tem isso, já está consolidado, já se constrói isso. Né? Direitos de uma sociedade homoafetiva, e assim sucessivamente. Não sei se deu uma travada aqui. Né? Ou seja, isso são mudanças paradigmáticas, mas elas também são invisíveis. Na medida em que parcela significativa da população, e aí, bom, incluem os tribunais, as câmaras, etc., também tem essa resistência em aplicar. Consegue visualizar como isso acontece dentro do direito? E antes de eu passar para o Leonardo aqui a palavra, né? A Camila falou dos manuais. Os manuais, eles petrificam as compreensões de mundo. Eles são necessários. Por que quando a gente está fazendo esses dias, não sei se tinha alguém aqui, acho que não, a gente estava na disciplina lá, corrigindo os projetos, e aí eu anotei, corrigi um por um dos projetos, né? Um por um dos projetos. Li todos eles. E aí, claro, eu entendo que se eu for rigorosa na correção dos projetos, eu mais ajudo do que prejudico, né? Mas nem todo mundo gosta. Aí, fui lá e falei, muito manual, né? Pô, não tem um artigo científico, só tem manual, pô. Aí, como é que a gente vai fazer pesquisa em cima de manuais? E eles dizem, professora, mas os manuais são importantes. Sim, para a gente estudar um tema são. Para fazer pesquisa, eles são insuficientes. A menos que eu vá usar um manual para dizer, olha como essa visão de mundo, como essa compreensão aqui está datada. Tá? Um manual, ele se presta a gente compreender o mundo de forma dogmática. Eu não faço pesquisa em dogmática. Embora possa usar a dogmática para fazer, porque a pesquisa, ela quer provocar o quê? Revolução, ela quer provocar, ou ela quer diagnosticar as revoluções científicas. Por quê? Porque o que nos move na pesquisa é uma interrogação. Não é só, né, é mais profundo do que só a pergunta, né? Porque, às vezes, uma pergunta eu resolvo olhando o que os tribunais estão decidindo ou olhando o que a doutrina está me dizendo. Ponto, acabou. Isso não é pesquisa, né? Isso é um estudo, eu estou querendo diagnosticar a realidade. Para eu fazer pesquisa, eu preciso adiante disso. Enfim, falei bastante aqui, o Leonardo tinha erguido a mão, depois baixou, mas talvez ele queira falar ainda. Vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Na verdade, ontem à tarde eu conversava com um senhor, eu particularmente gosto bastante de conversar com pessoas mais velhas, quando meu avô era vivo eu gostava bastante de conversar com ele. E ontem à tarde eu estava falando com um senhor de 86 anos. Aí ele me disse, Léo, eu perdi a noção de tempo, porque eu não conseguia acompanhar a evolução dessa tecnologia. Eu acho que isso é um exemplo do que a gente está trabalhando aqui, que é, né, que na década de 70, que o livro foi escrito, né, nem se falava em tecnologia. Se a gente pegar 2010 até 2020... Em 2010 o nosso celular não era como é hoje, né? O WhatsApp não existia nada disso, né? Mas enfim, e daí que a professora citou os exemplos ali de direito do trabalho, trazendo para a nossa área, que a Renata levantou ali a pergunta, né? O que a gente acha no direito? No GT, que a professora estava com o professor Nelson essa semana na Univel, o professor Nelson ele trouxe um exemplo muito legal e eu queria compartilhar aqui com os colegas.
que ele falou, o pessoal do direito, ele inventa algumas coisas, né? Ele falou, o pessoal do direito é louco. E daí ele usou como exemplo o posto de gasolina. Ele disse, olha, a gente dá personalidade para um posto de gasolina. Né? Não é um ser humano, não é um cachorro, não é um gato. Ele é um posto de gasolina com personalidade. Né? Na verdade, isso tudo é evolução, né? Quebra de paradigmas que... Eu achei muito legal esse exemplo dele, até eu comentei com a professora Ângela ontem, a professora Ângela e o professor Nelson dá uma dobradinha muito legal para a gente estar ali no meio, né? Para ver o debate, mas ele trouxe esse exemplo, e esse exemplo para o nosso estudo aqui agora, eu acho que é bem bacana. E olha só, hoje a gente está falando sobre personalidade, né? Sobre dar personalidade, ou seja, considerar sujeitos de direitos animais, a natureza. E a gente acha isso, nossa, mas olha que absurdo, olha só. Gente, ideias têm personalidade, né? Jurídica, no sentido de quando a gente pensa que, inclusive uma sociedade de fato, que não é nada, não está registrada em lugar nenhum, ela tem uma personalidade jurídica, ela pode ser sujeito de direitos, né? Então, só para a gente cuidar isso, é muito bom essa lembrança do Leonardo sobre essa atividade, de como a gente estranha as mudanças, né? Volta no tempo, a gente não consegue imaginar isso, mas tenta voltar um pouquinho, tá? Mulheres na antiguidade, elas eram consideradas bens. Crianças eram considerados bens. Empregados eram considerados bens, não eram sujeitos de direito. Tá? Então, aos poucos, tanto que na Roma antiga, está lá nos textos legais, nas normativas deles, né? Se um credor não tinha, se o devedor não tinha como quitar as suas dívidas com o credor, ele poderia entregar a mulher e os filhos por um tempo determinado para quitar a dívida, para que pudessem trabalhar para quitar a dívida, né? Então, percebam que aí vai dizer, mas que bobagem, isso é evolução natural. Sim e não, ok, é uma evolução natural. Se a gente pensar que as coisas evoluem, mas percebe que por trás disso tem um paradigma que orienta uma visão de mundo. Às vezes o pessoal, eu tô oscilando aqui em falar coisas de forma bem simples e de vez em quando falo um pouco mais complexo, porque a gente está todo mundo aqui em diversos níveis, né? A gente tem desde quem está começando até quem está no mestrado, né? Então acho que a gente tem que fazer isso para tentar encontrar, por isso que é importante que vocês joguem as dúvidas, né? E arrisquem os pensamentos sem medo. A Renata vai dizer, eu fico muito nervosa. Lembra o que é isso aqui, né? Isso aqui é um beta perpétuo. Cada um de nós está numa versão beta. E continuamente a gente está em aperfeiçoamento, tá? E aqui a gente tem maturidade suficiente, né? E relação de afeto suficiente para entender que cada um está aprendendo no seu nível. E estamos junto. Tá? Afora isso, a gente também está se experimentando nesse lugar de ler, de transmitir, de falar, de concatenar e organizar a fala para colocar aqui. Então, esse é um ambiente seguro para isso, tá? Bom, feito esse alerta de novo, né? É importante a gente visualizar como essas coisas mudam, e como no direito, por isso o direito e literatura ajuda bastante, como no direito a gente cria ficções, né? Então, a personalidade jurídica é uma ficção jurídica. A coisa julgada é uma ficção jurídica. A gente inventou a coisa julgada. Os prazos são ficções jurídicas. A gente inventou. E assim, o dinheiro é uma ficção jurídica. Né? A maior ficção jurídica que a gente já inventou foi o dinheiro, a moeda. Né? Então, à medida que a gente cria ela, a gente também recria, redefine, né? O Yuval fala bastante sobre isso também, né? Que essa é uma das grandes capacidades humanas, né? Que é de contar histórias, de inventar institutos, e o direito é um dos principais responsáveis por isso. A gente inventa contratos, a gente inventa moedas que não existem. Bitcoin, criptomoedas, a gente inventou isso. Tá? Então, isso vai gerando micro-revoluções,
que a gente não percebe quando elas estão acontecendo. Eric Hobsbawm tem um livro maravilhoso, que é o Breve Século XX, tá? Em que ele vai contar as revoluções do século XX. Esse é um livrinho bem bacana, na época eu usava bastante ele, depois parei de usar e talvez a gente tenha que usar de novo, né? Porque senão a gente tem essa ideia, e talvez a gente perca a noção do tempo também, Leonardo, de que as coisas que estão acontecendo agora são muito novas e que ninguém tinha se dedicado a estudar elas, mas elas já vêm sendo anunciadas há bastante tempo, embora, né, embora não exatamente como as coisas estão agora, mas que insights já vêm sendo dados para isso. E esse livro do Breve Século XX é bem importante, e logo na apresentação do livro, ou na introdução, não lembro agora, o Hobsbawm, que é um grande historiador, acho que o melhor que a gente teve no século XX, ele vai dizer que é um grande desafio a gente falar e escrever sobre aquilo que a gente está vivendo, porque a gente não tem o distanciamento necessário, né, para fazer um diagnóstico disso, mas isso não significa que a gente não possa falar sobre, né, mas só para a gente ter esse distanciamento, esse cuidado, né, de não falar sobre a realidade de uma forma racionalista, positivista, né, mas daí, vamos voltar de novo para o nosso assunto, falar de uma forma dialética, de uma forma fenomenológica, de uma forma complexa, né, complexo-sistêmica, enfim, para a gente poder falar sobre a realidade. Mais alguém quer falar? É muito interessante, assim, desde a fala da Renata ali, ela vem com os exemplos da física, né? A gente vê que hoje eu gosto muito de física também, e a gente vê que tem dois paradigmas ali na física, que é da mecânica quântica e da relatividade geral, e eles não se conversam, que é para estudar corpos grandes e corpos pequenos, e no momento que isso for unificado ou vier alguma coisa para resolver esse problema, vai dar todo um giro aí na ciência, né? E no direito a gente também vê isso, né? Até quando eu fui trabalhar no registro de imóveis, quando eu peguei as primeiras matrículas antigas, assim, de imóveis, eu olhava aquilo, tá, mas como assim tem só um CPF para o casal, né? Aí eu ficava, tipo, tá, mas não tá errado isso aqui? Aí é essa questão, né? Da mulher, que ela não se fazia o CPF da mulher, né? E a gente vê que isso foi evoluindo hoje. Não existe mais isso, né? Cada pessoa que for mencionada ali como proprietário, fiador, enfim, diferente da posição, todos vão ser categorizados, mas isso é uma evolução recente. Essas matrículas que eu tô falando nem tão antigas assim elas são, né? Tanto que foi um susto, assim, quando eu fui analisar as primeiras e vi essa situação. Então a gente vê essa evolução, né? E ela vai passo a passo sendo mudado, né? É, isso aí. Não sei se a minha internet tá boa, gente. Tá aparecendo aqui que tá instável, tá boa? É curioso isso, né? E não faz muito tempo, então, bem lembrado isso. Há pouco tempo atrás, a mulher não poderia, o Código de 16, gente, tinha lá a previsão de dote, né? Então, é curioso isso. E a gente olha para trás hoje e vê como a gente está no outro paradigma. A gente, que coisa estranha, como assim? Não tinha CPF, né? Só que tem muita gente que acha que, bom, inclusive, deveria voltar a ser assim, né? Enfim, só para ver como a gente tem, né, revoluções invisíveis também, né? Ou seja, o mundo mudou e as pessoas realmente não deveria ter CPF mesmo. Isso foi um erro do sistema, né? Diga, Daniela. Só para complementar o que o Joel falou a respeito das mulheres, né, e dessa dependência ao esposo, eu vejo muito isso hoje na prática nas aposentadorias rurais, que a gente utiliza os documentos do marido, né, e é aceito no INSS e na justiça também, nos processos, porque é cultural. As mulheres do campo, elas não terem documentos em nome próprio, trabalharem a vida inteira no meio rural, e inclusive algumas não sabem que têm o direito de se aposentar, né? Então é bastante comum assim a gente utilizar os documentos do marido para demonstrar que ela também exercia
que sempre exerceu essa atividade rural, né? E ainda se utiliza documentos assim, ó, de 15, de 20 anos para cá, então é uma mudança ainda que a gente precisa fazer, né? É cultural, eu acho, dessas pessoas que vivem no campo que ainda não evoluíram nesse sentido, assim, das mulheres que vivem os seus documentos né, e reconhecerem os seus direitos. É isso aí. E sabe que tem pesquisas já sobre isso, né? Sobre a remuneração do trabalho doméstico, né? E os reflexos previdenciários disso. Tem uma orientanda minha da graduação que está pesquisando sobre isso, né? E ela usa a Silvia Federici para falar sobre essas questões, né? Porque tem pesquisas sobre isso, e é uma revolução. E claro, quando as coisas estão começando, as revoluções estão começando, também a gente tem que cuidar, tá? Enquanto pesquisador, cientista, para não ficar comprando qualquer novidade também, tá? Vamos fazer um alerta aqui, tá? O mundo não progride sempre para melhor, tá? Então, as mudanças, elas podem estar, tá? Conectando aqui agora, estou vendo o Rafael está aqui, né? A gente está estudando lá no CAJU, que é o Centro de Estudos de Acesso à Justiça, que é um outro grupo de estudo que eu faço parte lá do programa de pós-graduação da UniFG, outro programa em que eu também atuo, né? A gente está estudando lá um livro que chama Ruído, Falha do Julgamento Humano, tá? Que é do Kahneman. A gente trabalhou aqui no mestrado também, a gente falou sobre isso, tá? De como existem ruídos, e a discussão, tá no YouTube lá do Pedron, né? As reuniões do grupo também, a gente está colocando lá, tá? De como existem, né, não só os vieses no julgamento, viés de confirmação, de cognição, de trancamento, etc., como também os ruídos da sociedade, que alterariam os paradigmas. Aí, ok, sabendo disso, a gente precisa fenomenologicamente, ou dialeticamente, ou de forma complexa ou sistêmica, analisar a realidade, e verificar o que isso, ler isso, o que isso significa, o que esses movimentos significam, até para a gente tomar alguns cuidados e tentar evitar alguns problemas a partir do nosso histórico, a partir da nossa historicidade, na nossa condição de ser no mundo. Então, por isso que a gente não sai por aí comprando qualquer paradigma novo que se coloca, e aí aquela discussão que eu faço, que eu estou trabalhando sobre isso, pesquisando sobre isso, de como hoje o paradigma da tecnologia pode vir estar sendo apropriado por um paradigma que nós já temos, e aí é aquilo que eu chamo de um tecno neoliberalismo processual. De como no processo a gente pode estar comprando um paradigma novo, aplicação de softwares, Victor, etc., Elis, mandamos, Justiça 4.0, e daqui a pouco esse novo paradigma não é tão novo assim, não. Daqui a pouco ele é mais do mesmo, só tem um rótulo novo. Então, para a gente ter os cuidados, que foi aquela reflexão que a gente fez lá no Tecnodiversidade do Ilko Rui, porque daqui a pouco a gente está lendo a tecnologia a partir de um paradigma, e não a partir de uma cosmovisão, de uma cosmotecnologia, e entender esses diversos paradigmas que nos ambientam. Então, na verdade, o que nós estamos hoje imersos num ruído de paradigmas, e a gente consegue escutar algumas coisas, consegue enxergar algumas coisas, e outras são ou invisibilizadas ou silenciadas, Então, se a gente olhar para a modernidade, se a gente olhar para a modernidade, ela foi construída em cima de alguns paradigmas. E ela matou outros. Por isso que a gente fala, de um epistemicídio. Epistemologias foram ocultadas, silenciadas, Então, bom, enfim, esse seria um outro tema, para a gente falar de epistemicídios,
né, de como hoje a gente lê o mundo a partir de paradigmas, né? No nosso caso, na América Latina, muito a partir de paradigmas eurocentrados, né, de um norte, de uma perspectiva, né, do norte em relação ao sul, e não do sul em relação ao norte, né? Cuidar quando a gente importa visões de mundo, né, norte-americanas para a América Latina, não que a gente não possa acessar, claro que tem que acessar, mas a gente precisa tratar isso dentro do nosso modelo paradigmático, ou daquilo que a gente espera, né, aquilo que a gente projeta para a modernidade latino-americana, para a realidade brasileira, etc. Não sei como é que está caindo isso aí, fiz um mix aqui para vocês agora. Misturei tecnodiversidade com o Thomas Kuhn. Talvez a gente possa analisar, até a senhora falou que nem sempre avança para melhor, né? Talvez a gente possa analisar o fato da estrutura democrática, do Estado democrático de direito hoje, que ele vem sendo confrontado e vem sendo abalado em muitos lugares, né? Essa estrutura democrática em si, ela vem sendo ameaçada, digamos assim, e é um paradigma que está aí resistindo, né? Mas eventualmente pode ser rompido, e isso é um risco, né? E a gente tem que pensar também, né? Talvez seja um exemplo atual, não sei se a gente pode elencar isso aqui. Boa, isso, né, no contexto político, o contexto democracia, né, a gente fala, bom, a gente está num Estado democrático de direito, mas o próprio conceito democracia, hoje democracia tem vários adjetivos, né, a democracia ateniense era democracia, e lá começa tudo, só que não incluíam, né, crianças, mulheres, né, eram para alguns, para os patrícios, né, e aí a gente vem mudando. Bom, a democracia liberal também é uma, né, a gente tem a democracia participativa, a gente tem várias outras, né, poderia pensar hoje de uma democracia dialógica, né, então tem várias compreensões, e o que é o Estado democrático de direito, ele também não é o congelado posto lá, a Constituição, o Lênin vai falar, né, a Constituição não é a Constituição de 88, ela é a Constituição de 2022, por quê? Porque ela é viva, né, fenomenologicamente ela está sempre viva, ela está sempre sendo alterada, né, mas só para a gente sublinhar ali, né, eu falei antes, o Joel repetiu aqui, não, a gente nem sempre evolui para melhor, essa ideia do melhor e o pior é muito binária também, né, o bom e o ruim, o certo e o errado, né, porque o melhor quando e o melhor para quem, né, então, acho que é melhor a gente ter essa ideia, né, claro que a gente fala isso, né, porque a gente precisa falar alguma coisa para ter uma ideia de que as coisas assumem direções diversas, que não aquela que a gente espera que seja, né, mas para a gente entender que o mundo não cabe nessa binariedade, o bom e o mal, né, o certo e o errado, isso não tem nada a ver, isso é muito empírico, muito, né, dedutivo, é aquilo que eu sinto como, aquilo que eu acho como, né, fenomenologicamente, o que a gente tem é o fenômeno e o percebido, né, a realidade que aí está e aquilo que eu percebo da realidade, e que amanhã pode ser diferente. Né? Os paradigmas que hoje a gente defende, a gente identifica, talvez num futuro próximo a gente venha a descartar. Tá? Tem um outro autor, né, e aí tem que ter alguns cuidados para a gente ver se é o momento certo da gente falar sobre isso agora, né? Porque a gente está em construção aqui, mas eu vou falar. Porque o que a gente está discutindo aqui, o pano de fundo, né, é como que, é muito epistemológico isso que a gente está falando, como que a gente acessa a realidade, como que a gente conhece a realidade. Tá? Então aí vem o Thomas Kuhn e vai dizer, ó, né, há uma certa continuidade, né, existem paradigmas que vão se sobrepondo a outros, e é assim que vai se dando, né, e existe algo de comum nessa estrutura paradigmática. Tem um outro autor, vem depois dele, que é o Paul Feyerabend, já ouviram falar? Ele foi aluno Popper. O Popper é o cara também que faz grandes mudanças, né, na epistemologia, é o cara que vai criar o método hipotético dedutivo e dali em diante, né? E o Feyerabend foi aluno dele. Tá? É um dos grandes nomes hoje, junto com o Popper, né? E ele escreve um livro que chama Contra o Método, em que ele vai fazer uma crítica forte
né, nesse livro, Contra o Método, uma crítica forte a essa tendência da ciência ser, né, universal, de aplicar um único método para tudo. Ele é o cara do pluralismo metodológico, tá? Que se a gente pode criticar alguma proposta teórica, é pelo motivo dela se pretender absoluta. Né? Então ele, assim como o Popper, né, embora divirjam em alguns aspectos, vão propor, né, não, vão falar, né, dessa perspectiva não uníssona da ciência. Né? Isso está muito perto daquilo que a gente está discutindo aqui também. Né? Então é mais um autor que de repente vocês podem ir lá, dar uma estudada e aplicar, né, nas perspectivas teóricas de vocês aí. Tá? E aí, como é que ficou? Como é que tá decantando aí essas coisas para vocês? Muito bom as apresentações da Renata e da Camila, parabéns. Obrigada. Parece que tudo começa a fazer sentido, né? O que é muito simples se expande e começa e volta a fazer sentido. É isso que eu sinto ao final de cada conversa nova, especialmente hoje, que já tinha me aprofundado mais. O que eu vejo muito é isso, Prof. D, dos paradigmas, essas revoluções, na verdade, assim, são críticas ao paradigma posto, né? Crítica ao que está posto, e a partir disso nós conseguimos ver a realidade de forma diferente, exatamente isso. Não tinha pensado, e é isso, a cada conversa a gente pensa de uma maneira diferente. Eu não tinha pensado exatamente que nós estamos vendo maneiras de ver a realidade, né? De estudar, de entender, de tentar escrever e analisar. É exatamente isso. É a partir dessas mudanças que nós vamos vendo de maneira diferente. E isso eu vejo ao longo da nossa construção mesmo, assim. A gente entra no direito de uma maneira diferente, a visão que nós temos, as críticas que nós temos ao final do curso, ao longo como diz o autor, em algum momento ele coloca assim, que as vendas vão caindo, né? Que é muito o que a gente vê trazendo para o livro do 1984? 1800, nunca lembro o número. Que é isso, assim, nós vamos testando os limites e aos poucos as vendas vão caindo. Enfim, só divagando. É isso aí. E ver que em 1984, né, do Orwell, eles tentam ali, para manter o paradigma deles, a coisa do limite, né? Ele diz lá, não, 2 mais 2 não são 4, são 5. Tá? E ele fica forçando aquilo ali. Eles criam a novilíngua, né? Onde é boa, em Revolução dos Bichos a gente vê isso, né? Como é que é? 4 é ruim, 2 é bom, né? Os porquinho lá, as 4 patas. Não, tem patas, né? 2 patas é bom. Eles vão trocando a língua, vão trocando as falas, né? Porque também tem limites daquilo que a gente pode inventar da realidade, né? Eu não posso dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Isso é Feyerabend, né? Ele vai dizer, ok, a ciência não é uníssona, a ciência não pode, né, se pretender absoluta, mas eu também não posso fazer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Né? Eu não posso dizer tudo de tudo, nem nada de nada. Né? Ou seja, nós temos um teto hermenêutico. Enquanto nós estivermos operando, vê como as coisas, para mim faz todo sentido, enquanto a gente estiver operando no paradigma do Estado democrático de direito, nós temos esse limite de interpretação, de visão de mundo, né? Então, a menos que a gente reconstrua isso. Oi, e aí? Olha ali, temos um mascote hoje também na turma. Oi, querido. Dá um oi aí para ele aparecer aí para todo mundo. Isso, pode dizer. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, que amor! Mutei. Essas coisas são interessantes da gente visualizar, né? E lembra que o nosso papel aqui é sempre duplo, né? A gente está tentando entender uma obra,
Mas a gente, ao mesmo tempo, é isso que faz desse lugar um beta perpétuo. Ao mesmo tempo, a gente está tentando entender como é que a gente faz a pesquisa. Tá? Então, como é que a gente lê o mundo, como é que a gente compreende? A Renata disse, é simples, aí fica complexo, eu não entendo. Então, não importa o que vocês estão pesquisando, vocês podem pesquisar sobre qualquer coisa, mas é necessário que vocês expliquem como que vocês estão pesquisando isso, para que vocês possam validar isso. Do contrário, é só uma opinião. Não que as opiniões não tenham valor, cuidado. Elas têm. Não que a sabedoria popular não tenha uma sabedoria. Ela tem. Mas ela precisa ser trabalhada, decantada, absorvida, cotejada com o pacto social, né? Com as nossas premissas estabelecidas lá atrás, que nos constituem enquanto ser no mundo. Então, a gente tem um pacto social, a gente tem uma constituição, a gente desejou um paradigma de um Estado democrático de direito, que até podemos não ser um Estado democrático de direito maduro, perfeito e acabado. Ele pode ser inacabado ainda, ele está em construção. Tá? E a gente pode abandonar ele se quiser, não tem problema nenhum. E não sei se isso vai ser bom ou mal. Talvez seja bom para uns, ruim para outros, tá? Mas isso precisa ser consciente, né? Para nós, enquanto civilização, enquanto grupo, enquanto sociedade. Né? Ok, não queremos romper com o Estado democrático de direito? Ok, né? Possivelmente não sejam todos, mas e assim foram todas as outras rupturas. Quando a gente rompeu lá na Revolução Francesa, estou misturando tudo agora, quando a gente rompeu lá com o Ancien Regime, não foi simples, as rupturas nunca são simples, só no Brasil que elas todas foram negociadas, né? A Constituição de 88 foi negociada, depois adiante, né, todos os nossos modelos foram negociados. É muito, né, esse nosso jeito aqui de lidar na América Latina também, tá? Mas quando a gente tem essa consciência, né, de que os nossos paradigmas, os nossos pactos sociais podem ser alterados, né, isso nos dá uma responsabilidade. Lembrando que o direito é o lugar das grandes ficções, né, onde a gente criou todas essas ficções. A Constituição é uma ficção. Que bagunça, né, que a gente está fazendo aqui. A gente está tomando pequenas doses da pílula vermelha da Matrix. É verdade, da Matrix. Boa comparação. Mas, enfim, esse é o nosso beta perpétuo, esse lugar que a gente pode ir arriscando as compreensões, né, testando elas, abandonando elas, e no final das contas ver o que sobra, né, como é que decanta, como é que fica essas leituras. Então, hoje a gente sai daqui com esses capítulos que a gente analisou, né, falando de como há essas mudanças paradigmáticas, né, de como às vezes elas são invisíveis e a gente já não percebe que elas foram abandonadas, né, ou como podem haver ruídos. Aí a gente falou sobre alguns livros que podem nos ajudar aqui, vou acrescentar inclusive o Crítica da Razão Indolente, do Boaventura de Souza Santos, que ele vai falar exatamente sobre isso também, né, do paradigma emergente e de um paradigma dominante. Esse texto Ruído, né, a Falha do Julgamento Humano, do Kahneman. A gente pode visualizar também lá, né, no Breve Século XX, do Eric Hobsbawm, né, um pouco de como foi o século XX e como ele divide o século XX em momentos, né, inclusive para falar da inserção da tecnologia, como é que ela vem no século XX, como isso modifica, né, algumas questões, acho que são textos interessantes. E, para finalizar aqui, né, acho que um outro texto de um outro físico, que eu já havia referido, que é do Ilya Prigogine, O Fim das Certezas. Lá na física, na química, nas exatas, já se fala sobre isso, né? E aí aqui no direito a gente ainda insiste em ficar. Aí quando surge lá a estabilização da coisa, a estabilização da tutela antecipada, a gente fica, como assim, o negócio, e a coisa julgada? A gente vê, a gente não consegue entender um paradigma novo. A gente não consegue.
Ou quando vem lá, né, quando começa a gente a discutir lá nos anos 90 a tese da relativização da coisa julgada, né? A gente também não entendia. Até que constrói, e é uma construção teórica, tá? Teórica, é uma ficção. E a gente depois também, de forma ficcional, altera essa ficção. Porque é assim que as coisas vão acontecendo dentro do direito. Sem, claro, sempre a partir de uma lente. Como é importante a gente entender o paradigma em que a gente está operando, né? Imagina um daltônico conversando com um não daltônico. Se um e outro não sabem o modelo de paradigma em que eles estão, eles não vão conseguir se entender sobre o que é azul e o que é vermelho. Até o momento que eles entendam que eles precisam de um código de linguagem, né? Senão não é possível conversar. Por isso que a gente não consegue conversar com quem está operando num paradigma diferente, se você não faz a tradução. Aí vira conversa entre Grêmio e Inter, né? A grenalização. Estão em paradigmas diferentes. Só que o mundo não é uma partida de futebol. Vamos falar sobre o resumo rapidamente, nos 10 minutinhos que nos sobram? Mais alguma questão querem discutir sobre o livro? Vamos continuar e encerrar no próximo sábado para a gente assumir outro projeto, tá? Segunda-feira, às 5h30, vem a professora Thaisa Chioche, ela tá eu não consigo pronunciar o nome dela, mas segunda-feira eu acerto, tá? Das 5h30 às 7h30, ela vai falar sobre mobilização de métodos de pesquisa no direito, tá? Ela tá lá em Paris, ela vai estar bem tarde, ela vai estar com fuso horário bem ruinzinho, né? Vai ser bem tarde da noite lá para ela, mas ela vai participar aqui conosco. Então, peço a participação de vocês, aproveitem bastante, eu acho que vai ser bem interessante as discussões que ela vai fazer, tá? Eu vou distribuir, vou mandar para vocês o artigo em que ela vai tratar sobre essas questões, e eu acho que é bem válido ler antes de vir, tá? E acho que talvez contribua aí para as pesquisas de vocês. Deixa eu tentar abrir aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho como colocar. Vamos ver se isso aqui funciona. Lousa interativa. Abrir uma lousa interativa, criando um jam. Deixa eu projetar aí para vocês. Me avisem se aparece. Continuar. Compartilhar. Deixa eu ver. Vai ficar no drive de vocês, tá? Isso que eu vou estar escrevendo aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver, cadê? Deu um delay. Tá, deixa eu botar pra cá. O que vocês estão visualizando aí ou não estão visualizando nada? Estão visualizando o meu Jamboard? Sim. Só Ai. se abrir pelo link, professora. Ele não veio para a reunião. Ah, não? Peraí, então. Ah, claro que eu tenho... Tá, peraí. Ai, tem um monte de coisa aberta aqui. As crianças estavam no computador, então... Tem uns Pokémon abertos aqui. Vamos ver. Deixa eu arrumar aqui para eu visualizar e botar para vocês. Reunião, aqui. Mas foi para vocês, né? Vocês conseguiram entrar já. Deixa eu mandar aqui. Sim, dá para acessar pelo link aí, ele abre numa nova. Ah, tá, já mandou aqui do lado automático, eu ia mandar, não precisa. Tá. Então tá, olha só. A gente está com as inscrições abertas para a JAI, Jornada Acadêmica Integrada aqui da Universidade Federal de Santa Maria, tá? É possível inscrever trabalhos de graduandos, graduados e pós-graduados. Deem uma olhada lá no edital. Sempre que a gente vai submeter algo, precisa olhar o edital, gente. Você vai fazer um concurso público, olha o edital. Vai fazer um concurso para professor, olha o edital. Vai fazer uma seleção de mestrado, olha o edital. Tem que estudar o edital, tá? Para fazer um resumo de mostra de iniciação científica, tem que olhar o edital. Tem regras específicas. Não é assim, ah, não, eu já submeti vários, eu sei como é. Não. Ah, eu já fiz várias seleções de mestrado, eu sei como é. Não.
pode saber como é que está, ok, mas aquela seleção, ela é específica, tá? Então, olhem lá o edital, tem regras específicas, tem um modelo, tem um template, tá? O que é para todos? Você precisa escrever sobre algo, tá? Eu quero que todos aqui no Frônesis, quem é bolsista, a participação é obrigatória, quem não é, é necessário. Inclusive, quando vocês fizeram seleção para participar aqui, estava lá que tinha que escrever trabalho no Frônesis. Trabalho do Frônesis na JAI, tá? Então, é importante que participem. É uma experiência, isso é tudo que a gente está fazendo aqui, é experiência, a gente está se testando nesses lugares, isso vai afinando, tá? O que a gente está fazendo. Não tem atalho, não tem como, né? A gente já falei sobre isso várias vezes, não adianta, não vai do nada conseguir escrever um negócio bacana se a gente não errar, não vai do nada começar a dar uma apresentação legal se a gente não for se experimentando, tá? Então, o que eu quero que vocês debrucem agora e pensem, tá? Alguns já têm projeto, outros não, e não precisa ser sobre as mesmas coisas, né? Porque um resumo é sempre um recorte daquilo que vocês estão pesquisando, tá? Assim como um artigo, é só um recorte daquilo que você está pesquisando lá no mestrado, ou daquilo que você está fazendo para o seu TCC, tá? Não é sempre tudo sobre tudo. Às vezes é só um recorte, é só uma partezinha, tá? Então, o que eu quero aqui, ó? Que a gente pense assim, vou botar um post-it, tá? Eu quero que vocês pensem no tema principal. Tá? Eu quero que vocês vão pensar num tema principal, amplo, só para dar o start, tá? Por exemplo, eu quero pesquisar sobre, sei lá, eu quero pesquisar... ontem eu fiz reunião com a Helena e com a Luísa, né? Elas estão pesquisando lá dentro daquele projeto do Frônesis, que é o da Livros que Livram, né? Direito e Literatura, o projeto de extensão. Então, elas vão pesquisar lá, dei 3 temas para elas, e aí elas vão agora pulverizar, porque o grupo tem 30 pessoas e a gente quer que todos escrevam, tá? Então tem que pensar num tema, tá? O tema, sei lá, direito e literatura, direito e tecnologia, é amplo, mega amplo, esse é um tema amplo, tá? Depois disso, você vai ter que pensar muito rápido isso, e não é uma coisa assim... para ser exaustiva, tá? Você vai ter que pensar aqui quais são os... Opa, não está escrevendo. Quais são aqui, ó, os conceitos, tá? Quais são os autores, tá? Que podem ser usados, conceitos, tá? Ou citados autores. Quem são essas pessoas, tá? Não são todas, porque é a partir delas que você vai explicar. Então, daqui a pouco, o meu tema é trabalhar com, sei lá, teoria, a gente falou aqui, né, sobre a teoria geracional, quero apresentar, tá? Como que, a partir da leitura da Revolução Científica, a gente visualiza, né, quero trabalhar com teoria geracional e revoluções científicas. Esse é meu tema. Teoria geracional e revoluções científicas. O que eu posso falar? A gente está lendo o texto do Thomas Kuhn, a Ângela falou da teoria geracional, lá do Alcebiades, quem será que fala sobre isso também? Acho que o Bobbio, o Magalhães também escreve sobre isso. Bom, vou fazer um levantamento sobre quem são os caras. É claro que eu só consigo, o paradigma, né? Eu só consigo falar sobre aquilo que antes eu já li e já sei. Como a gente está aqui no grupo, né, acaba que vocês escutam as coisas e não necessariamente estão lendo elas, mas conseguem ir até elas. Tá? E elas vão levar vocês a outras coisas. Existem várias formas da gente dialogar com autores. Tá? Daqui a pouco o teu tema pode ser, então, não, eu quero trabalhar sobre os paradigmas de Estado. Como que os paradigmas de Estado impactaram nos direitos, eu quero trabalhar com isso, né? Os ecos do Estado no direito, né? Como que ressoa isso tudo. Tem o texto do Gerli que fala sobre isso, dá para usar o Thomas Kuhn, você vai usar os autores que vão te encaminhar para isso. Aí, você vai visualizar também, vou botar aqui de laranja, né? Quais são as possíveis conclusões, tá? O que vocês querem, né, com isso? Ele não dá. Não dá ainda. Quais são as possíveis conclusões? Tá? Então, vocês querem demonstrar, né, que há uma evolução dos direitos. E que isso não está posto, assim, tipo, acabou de evoluir. Não, né? Justamente, se vocês estão mostrando que
houve uma evolução, possivelmente essa evolução continuará a partir desse contexto todo que a gente está falando aqui. Então, se você vai chegar a essa conclusão, que cor a gente não usou ainda? Azul a gente não usou? Não, opa. Você vai aqui, né, construir um argumento, tá? É, né, uma resposta. Você vai construir um argumento aqui, tá? Então, então você quer demonstrar que sim, as coisas vão... Mas por que elas vão continuar evoluindo? Né? Então, você vai construir um argumento. Um argumento. É um resumo. Tá? Um resumo, é uma página, ou meia página. Tá? Entende que não é grande coisa, não é uma tese, não é nem uma dissertação, nem um artigo. É um resumo, que pode vir a ser um artigo. Tá? E aí, naturalmente, você vai chegar a uma pergunta. Você vai chegar a uma pergunta. Por fim. Por fim, você vai conseguir descobrir qual é a tua pergunta. Entendeu? Então, aqui, ó, o que a gente vai começar? Deixa eu ver o que é. Não, isso aqui não risca, né? Não fica. Como é que eu risco? Aqui. Você vai vir aqui. Daqui, você vem para cá. Daqui, você vem para cá. Daqui, você vem para cá. Daqui, você vê se não dá para trazer mais gente. E possivelmente daqui, você redefine teu tema. É sempre esse o movimento. Sempre esse o movimento. Isso é um círculo hermenêutico do Gadamer, tá? É assim que vai se dando, né? Você sai de um lugar, volta para o lugar. Sai do lugar, volta para o lugar, mas volta diferente. A Ilha Desconhecida lá, conhece esse textinho do Saramago? Tá lá no Drive também. A Ilha Desconhecida é um texto de, sei lá, acho que é 20 páginas, gente, um livrinho de literatura. E você encontra por aí também. É um texto maravilhoso do Saramago, tá? Que é o cara que sai em busca da ilha desconhecida. E aí ele vai, busca a ilha desconhecida, busca a ilha desconhecida. E aí ele quer dinheiro para sair, quer barcos, quer tripulação para ir atrás da ilha desconhecida. Né? Ó, tá aí, ó. Mas não é esse livro dele, não. Esse é muito grande. Do Gadamer. O Gadamer, sim. Ali, ó. Ai, que linda essa edição nova, minha velha. E aí, quando ele vê, né, a ilha desconhecida, ele não encontra a ilha desconhecida, claro. Né? Mas o processo da busca da ilha desconhecida, ou fim encontra. Dá uma olhada lá no livro, vocês vão ver. Acho que é um textinho de literatura bem interessante, que daqui a pouco pode ser um livro para descobrir. Olha aí, ó, uma conexão interessante. Daqui a pouco é um livro que a gente pode usar, né, para fazer essa questão das revoluções paradigmáticas, né? Bom, cada um de vocês, ó, ontem, por exemplo, né, com a Helena não está aí hoje. Uma delas vai, aí tem uma pergunta central, né, ela fez essa reflexão aqui, a gente faz essa reflexão e aí chega a pergunta. Uma das perguntas é, né, o que é a remissão pela leitura? Né? Estão lá do segundo semestre. O que é a remissão pela leitura? Aí o resumo vai ser para explicar isso, quem são os autores, como é que surge, etc. O outro é o que é o projeto Livros que Livram. Né? Todos eles, a discussão, todos eles é direito e literatura. E dentro do direito e literatura pega um pontinho, pega os autores, pega as normatividades, e aí constrói um pequeno texto. E aí tem que ter os elementos que tem lá no edital. Tá? Vai apresentar qual é o objetivo disso aqui, para que fazer isso? Eu quero fazer isso para explicar, né, para dar publicidade ao projeto Livros que Livram, no caso dela. Ou para compreender o que é o Instituto da Remissão pela Leitura. Tá? Cada um de vocês, por isso que o mesmo tema pode ser enfrentado das mais diversas formas, porque vai depender de quem são os autores são os teus referenciais teóricos, tá? E eles têm que conversar entre si, não pode ser autores de paradigmas diferentes. Não, eu vou trabalhar com Kelsen e com Thomas Kuhn. Não dá, não casa, gente. Só se a tua proposta for fazer um diálogo, um confronto entre os autores, tá? Ok?
querem me perguntar alguma coisa disso aqui? Podemos tentar fazer esses resumos? Então assim, ó, até sábado que vem, vocês tenham, pelo menos, não precisa estar com o resumo pronto, mas com a ideia do que vai ser o resumo. Tá? Com a ideia do que vai ser o resumo. E aí, produzir esse resumo. Pode ser em dupla, pode ser em trio, pode ser em 4, pode ser em até 5, tá? Que vocês podem trabalhar isso. Acho que é isso, né, Leonardo? Leonardo, acho que já tá fazendo, né? Quer falar um pouquinho? Sim, o interessante é que como a gente fez um grupo com 5 pessoas, né? Um faz como autor e os outros 4 entram de coautores. Então, cada um produzindo um texto, né? No fim, num evento a gente tem uma produção de 5 textos, entende? Então, para, né, quem está tentando um mestrado, ou até mesmo para quem já está no mestrado, para a produção é muito bom. E daí, o ano passado a gente fez os textos, né? E a professora Ângela ali passou para ela corrigiu os textos, mandou, né, para nós, daí a gente apresentou. Foi virtual ano passado, mas esse ano é presencial, né? E, salvo engano, quem não está vinculado a nenhuma instituição, quem não está na graduação ou pós-graduação, pode só estar de coautor. Daí a Alessandra, que faz parte ali do nosso bloco ali, ela entra nesse caso, né? Que ela não está, mas ela ajuda na correção dos textos, a gente faz os textos ali e ela ajuda na correção dos textos. De certa forma, todo mundo se ajuda, né? Então, eu acho que a JAI, como a professora falou, é para todo mundo, né? Tem pessoal que já está no mestrado, que submete o texto ali, e tem pessoas que estão começando, tipo eu que estou começando, né? Eu acho que é bem tranquilo, e tem que ir, né? Senão a gente, como a professora falou, né? Tem que ir. Por exemplo, ano passado na JAI a gente foi, né? O professor ali, ele trouxe sugestões, algumas críticas, totalmente normal, mas é um início, né? Tem que começar, e eu acho que a JAI é um bom evento para isso, porque é um texto de uma lauda, não precisa ter um referencial muito grande, né? A gente faz algumas referências ali do texto, e eu não sei só se tem que fazer algum tipo de banner para essa exposição, mas o ano passado, como era virtual, a gente fazia os slides, né? É basicamente isso. E aí dá para organizar, né? Então, claro, o Leonardo tá fazendo, eles vão fazer 5 textos e vão fazer rodízio entre autores e coautores, e todos vão trabalhar em tudo, tá? Daqui a pouco o mesmo tema, cada um deles é uma etapa do mesmo tema, tá? Mas dá para também trabalhar assim, né? Daqui a pouco, o Rafael, que tá lá em Guanambi, né? O Rafael não tem como estar aqui no presencial. Bom, daqui a pouco ele fica como coautor, né? E alguém vem e tá aqui no presencial. O Joel quer participar, né? Tá lá em Sirico, no mestrado lá no Passo Fundo, né? Não, ele pode vir para Santa Maria, mas ele não vai conseguir nos dias, né? Então ele participa de um trabalho, fica como coautor e tem uma produção, e depois a gente vai fazendo esses rodízios em outras atividades. O que não dá é para botar nome sem fazer nada, né? Isso, bom, não preciso nem dizer, né? Isso questão ética aqui de produção científica e produção intelectual, né? Então a gente pode distribuir as tarefas. Não, eu vou trabalhar no referencial teórico, eu vou ler os autores, aí a gente se discute, aí a gente constrói a pergunta, e depois a gente faz uma editoria do texto, né? Então, e assim, não é para ser complicado, tá? É uma tarefa relativamente simples. Se vocês pensarem que muito mais difícil fazer um artigo, muito mais difícil escrever dissertação, muito mais difícil fazer um projeto, tá? Então, justamente para isso, né? Para que amanhã depois vocês façam isso aqui com o pé nas costas, né? Para ficar muito simples. Porque, né? Se a gente não está conseguindo fazer isso, vai ficar mais difícil ainda fazer um projeto. Percebe que é uma etapa? É um exercício, né? Então, por isso que a gente tem que se jogar, tem que fazer. E aí depois vai lá, tem a banca, aí o professor vai falar, ele pode te bater, vou ver como é que tu te comporta, ele pode trazer críticas, ele pode trazer contribuições, isso vai engrandecer o teu trabalho, daqui a pouco ele te apresenta um autor que tu não conhece, né? Então, em que pese o processo de pesquisa ser muito solitário, é a gente lendo e a gente entendendo, tá? Ele é necessariamente coletivo, na medida em que eu não consigo dominar e conhecer tudo, se não expondo as minhas ideias e ouvindo as ideias de outros, e colocando a minha em teste, né? A prova, tá? Ai, desculpa, Camila, tu queria falar, diga aí.
Sim, na verdade eu queria aproveitar. Eu também estou montando o meu e passo por algumas dúvidas. Eu não sei como eu faço minhas referências, porque eu também participei do passado por slides, daí eu fiz slide normal e consegui. Tá ruim teu sinal, Camila. Só que eu não estou conseguindo, eu encaixo no texto, como é que eu faço? E tipo, quantas que eu posso. Tá, ali, ó, vamos olhar ali, ó. Ah, Deixa eu tá bem abrir ruim a aqui o internet, né? edital. Vamos olhar ali, ó. Deixa eu fazer junto com vocês, tá? Esse é o processo da gente de ir construindo, tá? Ó, tá aqui o edital, vocês estão visualizando, né? Ó, tá aqui o edital, vamos ver. Deixa eu ver, ontem eu tinha aberto ele. Deixa eu ver se é aqui. Ó, a gente vai abrir o edital. Ontem eu cheguei, tinha uma página bem bonitinha, com template, tudo. Vê como a gente tem que separar documentos. Já aí. Ó, aqui tem o template do resumo, as instruções para preencher o resumo, tá? Então, aqui, ó, aqui vai falar, ó, as instituições, tem que colocar ali, né, ó, instruções para o preenchimento do resumo, ó, ali, ó, times, 12, espaço simples, justificado, folha 4, referências, ó, não são obrigatórias, tá? Não são obrigatórias. Se forem necessárias para uma melhor compreensão do seu trabalho, coloque-as após o texto. Consulte seu orientador, tá? Então, o que que eu acho que a gente pode combinar? É só um resumo. Não é para ter lá 10 referências. 10 referências é um mínimo para um projeto de pesquisa. Mínimo, mínimo. E assim, não é texto de lei, né? O pessoal adora botar texto de lei em referência. Não sei de onde é que tiraram isso. O quê? Até pode, tem que citar, né? Mas isso não é o grosso da pesquisa. A pesquisa é feita de artigos científicos. Toda pesquisa é um diálogo com outros pesquisadores. Tem que ter artigo. Aí artigo da onde? Bom, aí é uma outra conversa, tem que ir nas bases de dados, tem que ver o Cielo, né, banco de teses da CAPES, periódicos, Qualis A, Qualis B, etc, tá? Aqui, Camila, para tua pergunta, né, vai depender, as referências vai depender do que tu vai apresentar, tá? Então, daqui a pouco, olha só, daqui a pouco o teu resumo é apresentar a ideia da estrutura das revoluções científicas. Tu vai usar um autor. Né? Vai usar o autor, tá? Ou daqui a pouco, né, que é o texto do Thomas Kuhn, daqui a pouco você vai usar mais 2 autores junto com ele, então pode ser 3, tá? Daqui a pouco eu vou usar ele, vou usar o Bauman, vou usar o Boaventura, e vai construir uma ideia. Aí o cara lá da banca vai vir e vai dizer, por que tu não usou o Popper? Olha, esse é um autor que até poderia conversar, mas a proposta do meu resumo era essa. Aí, claro, né? No entanto, vou avaliar, vou pensar, quem sabe, para o futuro, um outro resumo, eu penso em fazer um diálogo do Popper com o Thomas Kuhn, neste resumo, e claro, só que tu tem que explicitar isso, né? Porque daqui a pouco o avaliador te faz uma crítica, porque de fato tu não explicou que era um diálogo só entre o Thomas Kuhn e o Boaventura, sei lá, tá? Então, tudo vai depender de como que você vai redigir. Então, você tem que redigir o texto de uma forma que não dê margem ao avaliador, né? Claro, ele pode de má fé, ou pode, por desconhecimento, fazer qualquer comentário, que não dê margem à má compreensão ali, né? E se for, bom, esse é o exercício da gente ir testando, tá? Vocês estão... mas não abriu para vocês, né? Compartilhar essa guia, tá aqui, ó. Eu achei que tinha aberto. Abriu esse documento aqui, ó, que aí tem as instruções de como preencher, ó, o título do trabalho, como é que é feito, o nome dos autores, as instituições, a instituição financiadora, tá? Aí depois, volta aqui nessa guia, ó, tem o template do resumo. Deixa eu abrir ele. Agora abriu outra página, abriu um Word. Cadê? Nem abriu ainda. Não sei. Mas tem o template. Tá aqui. Ficou no final da minha página. Agora eu tenho que abrir essa aqui para vocês. Ó. Parar a apresentação e projetar o resumo.
Template para o resumo. Esse aqui é o template para o resumo, ó. Baixa, faz o download disso aqui, e aí você vai escrever lá, os autores, ó, nota de rodapé, vai lá embaixo, vai o nome do autor. Ah, não, não é lá embaixo, é aqui mesmo, aqui do lado, ó. Departamento, aí vocês vão colocar, né, departamento de direito, no caso, no meu, né, aqui vai o nome, ó, IC, se vocês são daqui, né, se vocês são da iniciação científica, no caso tu, Camila, tu vai colocar aí, ó, né, IC, né, departamento de direito, Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Aí, ó, Antônia, esse é orientador, né? Ó, aí no caso de vocês, vão colocar Ângela Araújo da Silveira Espíndola, o ozinho do lado. Aí, Departamento de Direito, Universidade Federal de Santa Maria. Essa daqui é a Universidade do Pampa, tá? Um outro professor. Tá? Ali, ó, o João, GR é graduação, né? Porque aí tem o código lá nas instruções. IC, iniciação científica, no caso, tu, Camila, como é bolsista, tu é IC, tá? Eu acho que GR, acho que é graduando. Aí tem os códigos lá nas instruções do que é o que cada um, tá? Deixa eu ver aqui. Aí cada um tem uma orientaçãozinha ali, deixa eu voltar. Oi, quem quer falar? Pode falar. Eu fiquei aberta, tá. Eu vou desligar minha câmera para ver se a internet fica melhor. Eu fiquei muito em dúvida, porque daí, por exemplo, eu achei, então, melhor, se eu fosse utilizar alguma referência, colocar como nota de rodapé. Porque eu estava escrevendo sobre a teoria da cultura literária. Aí eu queria usar muito aquele texto do André Carolina, ótimo. que você me passou. Aí eu achei importante. Colocar ele. Só que eu não sabia, eu não conseguia entender em qual momento encaixar. Ah, te entendi. Aí eu pensei em colocar na Tá. metodologia. Não, tu vai E puxar uma nota Tu vai conversar sobre o autor ali, depois, na hora que tu me mandar, eu arrumo para ti também isso, tá? Tu vai referir no teu texto, nunca tu vai fazer, é um resumo, nunca tu vai fazer citação direta, né? Ou seja, citar as palavras do autor, é um resumo, tá? Tu vai trabalhar tu vai construir as ideias, talvez tu não faça nem citação indireta, tá? Aí tu vai colocar lá no finalzinho, no pé da página, não em nota de rodapé, tá? No pé da página, tu vai abrir um item referências, tá? Referências, tá? E aí tu vai colocar, né, nas normas da BNT, sobrenome, nome, título, tá? Mas aí depois tu me manda, é o primeiro resumo que tu vai fazer, né? Não, eu fiz o passado. Ah, mas tu foi fez? mais tranquilo do passado. Mais tranquilo. Hã? Mas é que não tem referência, né, prof? Não precisa ter, mas no teu caso tu tens, né? Porque não é Aí algo... eu posso colocar. Sim, eu acho que tu deve colocar. Porque Tá, se não era cadê? isso, assim, se vocês vão vocês vão escrever um resumo em que vocês têm uma fonte de inspiração, vocês devem citar, tá? Vocês devem citar. E aí depois tem o banner. Até mesmo para apresentação, né? Porque a referência ali, o professor, ele vai, em certo momento, ele vai perguntar, né? Eles vão pedir. Então, é opcional a referência, mas eu acho interessante ter, sabe? Coloca a referência ali, daí o professor vê, até para ele também se inteirar no assunto, porque como é um resumo, talvez ele não consiga deslumbrar, né? E ele vai perguntar ali, qual que é qual referência tu usou, qual autor tu usou, por que, né, tu usou. E aí, às vezes, até naquele momento ali de nervosismo, a gente acaba esquecendo um título, alguma coisa, né? Então, eu acho interessante eu vou sugerir pro pessoal pra gente colocar. E na verdade é porque é uma amostra de iniciação científica para todas as áreas do conhecimento, né? E daqui a pouco tem pesquisas, tem estudos lá em que de fato elas são coletas de dados, né? São questionários que foram aplicados lá, sei lá, numa escola, né, num grupo de dança, querem apresentar lá, né, uma sequência de apresentações teatrais no interior do estado, e não tem uma referência mesmo. Entende? Então, eles colocam isso para não excluir, daí, bom, eu quero, né, contar lá um projeto que eu tive uma ideia que, tá, a pessoa até pode se puxar e conectar lá, sei lá, ai, esqueci. Não era com a Bell Hooks, né? Posso citar lá, Paulo Freire, né?
para essa iniciativa de um rodízio de apresentações teatrais no interior do estado. Mas daqui a pouco, né? Então, por isso que não é obrigatório. Tá? Mas no nosso caso, todos os nossos trabalhos aqui do Frones têm referência bibliográfica. Tá? Todos os nossos trabalhos vão ter ali 1, 2, 3 autores. Não passem de 5, tá? Porque daí não vai caber no resumo toda a ideia. Tá? Para o resumo ficar bom, as referências não podem passar de 5 aqui para um resumo nestes moldes. Tá? 3 está razoável. Tá? Não passem de 5 aqui para esse resumo. Tá, gente? Mais alguma dúvida? Podemos fechar por hoje. Vamos pensar, então, nesse círculo hermenêutico, né? Então, para a gente começar, ok, pensem num tema, ok, pode ser amplo, pensa no tema, direito e literatura, tá. Aí, quem são os autores? A Camila, né? Ah, a Camila está lendo lá o texto do André Caram, o texto do Calvo, né? Aí, quais são as possíveis conclusões? O que ela quer dizer? Bom, ela quer dizer que o direito pode aprender muito mais com a literatura do que com manuais, tá? Essa é uma possível conclusão que ela quer chegar. Como é que ela vai construir esse argumento? Ah, ela vai construir esse argumento a partir, né, dessas reflexões lá que o André fala, né, da cultura literária do direito, de como há um imaginário na literatura, no direito como narrativa, e qual é a pergunta que ela vai chegar? Né? Bom, a pergunta pode ser, né, qual o poder da literatura na formação dos juristas? Sei lá. Ah? Ou o que é o direito e literatura pode ser uma pergunta. Simplesmente, o que é o movimento direito e literatura? Para um resumo. Ah, é amplo? Sim, mas aí ela vai. É amplo, a pergunta é ampla, mas ela vai fazer isso a partir daquilo que o André Caram fala junto com o Calvo. É um resumo, é um teste, é um exercício de iniciação científica. Tá? E aí ela vai limitando ali nas conclusões, na construção do argumento. E aí, claro, ela vai redefinindo isso nesse círculo. Toda vez que ela chega na conclusão e volta de novo ali, faz aquele círculo, o tema vai sendo alterado. E esse exercício é o exercício depois para construir um projeto de pesquisa, para construir a dissertação, para construir um artigo, para construir uma tese. Só que a diferença é que você vai fazendo muito mais voltas nesse círculo, até que ele vai ficando muito mais afinado, muito mais polido. Sabe aquela mesa de artesanato que bota ali, né, no círculo o negócio e ele fica girando e a gente com a mão vai afinando com a mão, e quanto mais você passa a mão, quanto mais o círculo gira, mais ele vai ficando, né, delineado, sofisticado, afinado, com a forma mais definida. Essa é a ideia, tá? Então, só que não fiquem pensando agora em construir uma porcelana, tá, gente? Relaxa, tira a carga, só te joga, faz um resumo, nunca fez, é primeiro, segundo, tá na primeira leva, é só um resumo de graduação, te joga, escreve lá e vamos ver o que vai sair, vamos ver como é que se, entende? É um exercício, senão não vai sair nada, né, senão, essa coisa de ter que construir um negócio pronto e acabado, o melhor resumo da face da terra, é o resumo de uma tese, não vai dar, não vai sair aqui para uma amostra de iniciação científica, tá? Tô querendo tirar a carga, né, o peso, que isso congela a gente, isso aí, ó, frio na barriga. Assim, é um meio termo, né, entre não fazer qualquer coisa, mas também não ficar petrificado para fazer a perfeição. É que não existe outra forma de adquirir autoconfiança se não começar, né, professora? Se não se jogar. Apresentei os primeiros ali, na Fadisma, por exemplo, né, era um medo horrível, depois a gente vai se moldando, não que fique bom e que fique melhor, mas pelo menos a autoestima vai assumindo um pouco, né? E a gente vai aprendendo o traquejo, né? Como responder, vai vendo como os outros respondem, como é que os avaliadores atuam. E aí tu começa a distinguir bons avaliadores de não tão bons avaliadores, avaliadores estúpidos de avaliadores não estúpidos, né? Quem sabe, quem não sabe, enfim. E daqui a pouco a gente erra nessa avaliação também, e tudo bem, a gente vai afinando, né? Esse é o processo, entende? É um processo. Se a gente não entra nele, a gente não vai entender. Ele vai ficar de longe, com medo, sem entrar. Tá? Se joguem. Depois a gente avalia como é que foi. A gente faz um encontro para pensar como é que foi isso.
Tá, gente? Tudo bem? Dúvidas? Tudo bem. Elas vão surgindo durante a semana e vão jogando lá no grupo, a gente vai conversando, tá? Ou vão me perguntando, enfim. O bom de jogar no grupo é que a dúvida de vocês podem achar que é só de vocês, mas é de todo mundo, gente. É de todo mundo, só que uns não falam. Tá? Diga, Leonardo. Tá mutado, não estamos te escutando. Ah, desculpa. Eu queria falar contigo depois, se possível, agora que terminar. Tá? Posso falar sim, então tem uns 10 minutinhos até as 11, a gente conversa sim. Tá. Tá? Aí eu só vou sair daqui porque tá gravando pra gente não se gravar a nossa conversa. Tá, Tchau, pessoal. gente? Bom final de semana. Feito? Até mais. Bom fim de Até aí. segunda. Boa Até semana segunda. aí. Ah, é, segunda, 5h30, gente, tá? Eu vou mandar a divulgação. Vou interromper aqui.